Você sabia que nós, para realizarmos bem as coisas, por mais simples que sejam, precisamos de um projeto? Será que aconteceu alguma vez com você de simplesmente querer fazer as coisas sem antes planejar e depois tudo deu errado? Pois bem, é sobre isso que queremos conversar com você neste vídeo. Fique atento, porque tem novidades. Para que uma pessoa tenha uma vida plena de sentido, ela tem que se desvencilhar das ilusões. O jovem rico, narrado no Evangelho, queria chegar à vida eterna, mas vivia preso na ilusão da riqueza e do poder. E quando Jesus pediu que vendesse tudo para segui-lo, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Para que possamos sair da nossa zona de conforto, é preciso termos clareza do que realmente buscamos e do porquê buscamos. Precisamos ir além daquilo que é corriqueiro para não nos iludirmos. É importante termos objetivos claros para traçarmos um plano de ação que seja coerente e viável, pois, quando temos muitas possibilidades, sem delimitá-las, acabamos não fazendo nenhuma coisa e nem outra. E logo vem o desânimo. Então podemos dizer que devemos cumprir etapas para que aos poucos o sonho a ser realizado no futuro comece a adquirir contornos. Um outro detalhe é focarmos uma coisa por vez, para depois darmos o passo seguinte, até atingir a meta. Eu lhe pergunto, você tem um projeto de vida? Que passos você tem dado para atingir a sua meta? Do ponto de vista cristão, para se obter progressos espirituais, é preciso que tenhamos Cristo como nosso foco principal. A Bíblia sempre traz pistas que nos auxiliam na caminhada. Vejamos o que diz o profeta Isaías. Procurai a Deus enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. E volte para Deus, pois terá compaixão dele, pois o nosso Deus é rico em perdão. A vida espiritual humana nunca foi fácil. É um caminho árduo e exigente. Para chegarmos ao cume de um monte, é necessário que despojemos de todo tipo de coisas desnecessárias. Da mesma forma, quando fazemos o propósito de seguir um caminho santo, devemos ter força e um motivo poderoso para que lutemos até o fim, sem desanimar. Nada do que fazemos vem de graça, tudo tem o seu preço e devemos arriscar tudo para que o nosso desejo se torne realidade. O que realmente é um projeto de vida? Na verdade, é escolher Cristo como nossa única esperança, como caminho, verdade e vida. O projeto espiritual de vida não é algo supérfluo ou decorativo, mas destinado a produzir frutos abundantes, sempre contando com a graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Permanecei inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho, segundo São Paulo. O projeto de vida nos ajuda na superação da crise de identidade, ou seja, da perda de sentido da vida. Com a crise, corremos o risco de nos despersonalizarmos e de perdermos a capacidade de nos identificar com aquilo que fazemos. Este tipo de sofrimento nos obriga
a pararmos e a revermos nossas posições frente à vida e o mundo que nos cerca. Quando assumimos a nossa própria identidade, assumimos toda a complexidade da vida humana nos seus vários aspectos, físico, intelectual, social, sexual, cultural, entre outros. Quando assumimos a nossa própria identidade, recobramos em nós a confiança das nossas capacidades e em potencialidades, sem ficar dependendo da aprovação dos outros para aquilo que é desejo pessoal de vida. No projeto espiritual, descobrimos a nossa própria liberdade de sermos quem somos e do motivo pelo qual existimos. Desta forma, estaremos também abertos para ajudar outros a descobrirem o mesmo caminho. Sendo orante, podemos ensinar outros a orarem, pois só podemos oferecer aos outros aquilo que possuímos. Um ponto importante para refletirmos é sobre o sentido da nossa existência. Viver é estar envolto em uma nuvem de mistério. É na normalidade da vida, nos acontecimentos deste mundo, onde temos tantos planos e sonhos, que Deus se revela a cada um de nós. Mesmo que estejamos envoltos em tantas ilusões e decepções. Por isso é importante que resgatemos o valor do tempo presente, sendo vigilantes naquilo que fazemos e dizemos. Mas cada um tem a sua sensibilidade para ler a realidade numa dimensão existencial da presença de Deus. Um projeto de vida espiritual não pode renunciar ao momento presente, pois é nele que nos realizamos. Ele não é para poucos privilegiados, mas é uma resposta amorosa que damos ao próprio Deus, que nos interpela quando diz: sede santos, porque eu sou santo. A nossa vocação primordial é para a vida. Deus nos deu a existência. Mas para vivermos conforme a sua vontade, precisamos estar unidos a Ele, e a oração é a melhor forma. Na oração pessoal, confiante e confidente, descobrimos o que é o amor verdadeiro. Rezando diariamente, aprendemos a ter essa necessidade, não pela imposição de uma lei, mas por um profundo amor que foi sendo gerado ao longo da vida, nas descobertas de Deus, nos pequenos acontecimentos do dia a dia. Num projeto de vida espiritual, a oração diária deve ser o centro de onde tudo parte e aonde tudo chega. Nos tempos modernos, a vida se tornou mais complexa, devido ao acúmulo de atividades. Tudo é feito de maneira apressada. Isso também repercute na vida de oração. Encontrar tempo para rezar, meditar, só é possível com muita disciplina. Sendo assim, com criatividade, o fiel poderá encontrar o seu tempo de oração ao longo do dia, nos intervalos das atividades. Não importa que o momento de encontro com Deus seja breve, mas que Deus esteja sempre presente em sua vida. Quando adquirimos uma certa familiaridade no relacionamento com Deus, mesmo diante da imprevisibilidade da vida, é possível descobrir a sua ação, que vem em nosso auxílio. Basta recordar a passagem em que João reconheceu Jesus na beira do lago, enquanto pescava. É o Senhor. Rezar não significa pensar. Por isso, Santa Teresa de Ávila dizia: a oração não consiste em muito pensar, mas em muito amar. Rezar é a arte de amar. Ela brota do mais profundo do nosso ser. Santo Inácio, por sua vez, afirma que devemos ser contemplativos na ação. A contemplação é o permanecer com o olhar e o coração fixos em Deus. É saber ler atrás de cada acontecimento da vida, da história cotidiana, a presença viva de Deus, que tudo conduz e fecunda com a sua graça e o seu amor. O que prejudica a oração é o ativismo,
e não a atividade. Portanto, a oração e trabalho não se anulam, mas se complementam. Ser contemplativo na ação é compreender que não podemos gozar da experiência de Deus sem compartilhar com os irmãos. Os grandes místicos foram também grandes apóstolos e souberam encontrar a unidade de Deus em toda a sua vida, mergulhando cada vez mais na oração e na atividade. Um projeto de vida depende muito de como vivemos e realizamos as coisas. Devemos a cada dia dar um sabor às nossas atividades para que a vida não se torne amarga, sem sentido e monótona. A nossa vida só poderá ser contagiante na medida em que nos tornamos criativos com os dons recebidos de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me conferiu não foi sério. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, mas não eu, e sim a graça de Deus comigo, de São Paulo. Para permanecermos unidos ao tronco da videira, que é Cristo, precisamos dar uma particular atenção aos sacramentos da Igreja, tais como a Eucaristia e o sacramento da penitência. Com os sacramentos, vamos nos libertando dos fantasmas que querem impedir a vida de santidade. O pecado é como um veneno que vai contaminando tudo, vai impedindo que a graça de Deus prospere na nossa vida. Por isso, a confissão nos ajuda na purificação dos nossos propósitos para que possamos retomar o nosso caminho com coragem e muita segurança, porque é o Senhor quem conduz a nossa vida. A direção espiritual é outro meio eficaz para que possamos avaliar o progresso da caminhada. Essa é uma ajuda que um cristão oferece ao outro cristão, tendo a perfeição como meta. Ninguém consegue caminhar sozinho, sem a ajuda dos outros. E para termos êxito nesse processo, precisamos ter alguém de nossa confiança que nos ajude a conhecer melhor quem é Jesus e também nos auxilie no discernimento do que é conveniente ou não para a nossa caminhada de fé. Pois só assim nos livraremos de muitos erros e enganos. E para concluir, quero apresentar 12 passos que podem auxiliar você nesse processo espiritual. Primeiro, o que você quer para a sua vida? Como você visualiza, sente e ouve internamente isso? O segundo, qual o seu porquê poderoso que o motiva a buscar isso? Como experimenta esse resultado? Terceiro, qual a citação bíblica que motiva o seu caminhar? O que queres que te faça, diz Jesus. Quarto, qual o seu plano de ação para atingir a meta desejada? Onde se dará e como irá começar? Quinto, o que você deve priorizar como importante para atingir o seu objetivo? Encontrar coisas factíveis e delimitar ações concretas por dia, por semana, mês, etc. Sexto, quais são os desafios a serem trabalhados? Sétimo, qual a sua preocupação em relação a esse desafio? Oitavo, o que motiva você a buscar esse estilo de vida? Nono, o que entusiasma você quando busca este tipo de ação? Décimo, buscar a iluminação de alguém experimentado. 11, avaliar o caminho percorrido. 12, buscar novos recursos para reformular as suas metas. Continue nos acompanhando aqui no canal em nossas transmissões. Lives e vídeos com conteúdos novos e interessantes toda semana. Deus em tudo e sempre.